Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje, vamos dar continuidade ao assunto tratado na semana passada sobre a história da Virgem Maria. Por isso é importante que, caso você não tenha visto, que assista também ao programa anterior. Ele está disponibilizado no nosso canal do YouTube, Evidências NT. É fácil encontrar. Agora, dando sequência ao nosso estudo, vamos começar tratando um pouco acerca do nascimento virginal de Jesus. A maior parte dos cristãos, lendo os evangelhos, acreditam literalmente que Maria era ainda virgem quando deu à luz ao recém-nascido Messias e que a sua concepção foi sem relações sexuais prévias. Mas aos que duvidam disto, e no programa anterior até falamos do boato que havia naquela época de que Jesus seria, na verdade, o filho bastardo de um soldado romano. Em síntese, a questão relativa ao nascimento virginal de Jesus, ou ao problema do nascimento virginal de Jesus, se centraliza no fato de que Isaías capítulo 7, verso 14, que por muitos é tido como uma má tradução do original, é a base para este nascimento virginal de Cristo. Desde os primórdios do cristianismo, autores, sobretudo judeus, têm argumentado que não existe no Antigo Testamento nenhuma profecia com esta ideia do nascimento virginal de um Messias. De acordo com a corrente ortodoxa judaica, Isaías capítulo 7, verso 14, diz que uma jovem daria à luz a um menino e que esta profecia teve um cumprimento histórico em Israel nos dias do rei Acás. Vamos ver o texto de Isaías, como está a raiz deste problema. E Isaías traz assim a questão. Pois sabeis que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem concebeu e dará à luz a um menino, e dar-lhe-á o nome de Emanuel. Alma é o vocábulo hebraico usado na citação de Isaías que eu acabei de ler. E algumas versões traduzem corretamente Alma como jovem, mas, em algumas outras traduções, ela aparece como virgem. E aparece também como virgem na própria Bíblia, em Mateus capítulo 1, verso 23, quando o evangelista conta a anunciação do nascimento de Jesus, tomando por base o texto de Isaías. Aí, o evangelista escreve desta maneira aqui. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um menino. No texto de Mateus, não há dúvidas de que deve ser realmente traduzida a palavra como virgem, sendo que ali o evangelista usa o termo grego paternos. Em hebraico, ao invés, o vocábulo usado por Isaías, alma, significa tanto uma mocinha quanto uma jovem casada recentemente, sem maiores detalhes. A razão por que Mateus e outras versões usam a palavra virgem está na tradução grega de Isaías, chamada Septuaginta, feita cerca de 200 anos antes do nascimento de Jesus por judeus que moravam no Egito. Nela, o termo usado é virgem, e muitos pensam que essa tradução errou e que Mateus, por usar a tradução errada em grego, aplicou erroneamente Isaías 7,14 ao nascimento de Jesus. O ponto em que os judeus chamam a atenção é que a palavra alma, traduzida por virgem em Isaías 7,14, não é a ideia original do versículo. Eles insistem que o sentido da palavra é de juventude e não de virgindade. A palavra literal para virgem em hebraico é betulá, e se Isaías houvesse realmente escrito, eis que a betulá dará à luz a um filho, aí sim poderíamos dizer que ele estava profetizando a gravidez messiânica de uma virgem. Mas ele disse, eis que a alma, isto é, a jovem, dará à luz a um menino. Isto é, uma jovem em idade de casamento daria luz a uma criança especial. Um argumento que os críticos muito usam e que pode ser revertido nesse sentido é que o termo virgem, betulá, aparece 5 vezes em Isaías. Logo, ele conhecia muito bem a palavra. Sendo assim, se quisesse dizer virgem no capítulo 7, verso 14, por que escreveu alma ao invés de betulá? Bem, em primeiro lugar, deve ser lembrado que o livro de Isaías não foi escrito de uma só vez, do 1º ao 66º capítulo. Os primeiros capítulos de Isaías foram escritos na juventude do profeta e os demais
à medida que ele ia envelhecendo. Somente muito tempo depois é que foram escritos. E, aliás, muito tempo depois é que esses capítulos foram compilados sem perda do seu conteúdo. Sendo assim, não há problema dele usar uma palavra para virgem no capítulo 7 e outra a partir do capítulo 23. Há um hiato de anos entre a primeira referência e as demais. Isto deve ser levado em consideração. Além disso, Almá é bem mais preciso do que Betulá, porque significa virgem em qualquer idade. Até uma menina de 2 anos é virgem, mas Almá é uma jovem especificamente em idade de casamento, e este é um dado importante. A palavra hebraica Almá vem de Elem, que significa esconder, ocultar. Nos tempos bíblicos, as moças eram mantidas cobertas, escondidas aos olhos dos homens. Algumas ficavam até mesmo enclausuradas, costume este, aliás, que é visto até hoje em alguns beduínos que vivem nos desertos do Oriente Médio. Ademais, lembre-se que o comum naquele tempo era moças casando-se ainda virgens. Por isso, temos boas razões para concluir que a palavra hebraica usada por Isaías pode não significar virgem por definição, mas pode significar por implicação, ou seja, a palavra significa moça, jovem, mas como normalmente uma moça ou jovem em idade de casamento era virgem, pode-se atribuir este sentido à palavra. Quanto ao cumprimento da profecia nos dias de Acás, deixe-me primeiro dizer algo em relação ao original hebraico desta passagem e que gramaticalmente deve ser percebido. É que no sentido gramatical, o texto pode ser traduzido de 2 formas. Eis que a jovem está grávida e dará à luz a um filho, ou eis que a jovem engravidará em breve e dará à luz a um filho. Eu não vou aqui entrar em detalhes gramaticais da língua hebraica para não cansar você. Apenas fique com a informação de que bons gramáticos defendem tanto uma versão como a outra. O caso, portanto, é dúbio. Pois bem, a diferença em primeira síntese é a seguinte. Se a jovem já estivesse grávida, Isaías poderia estar falando de alguém da corte de Acás que daria à luz a um filho especial, quem sabe a própria esposa ou filha do rei. Se estivesse falando de um futuro próximo, poderia estar se referindo a um filho que Isaías teria posteriormente como uma profetisa e que teria um nome simbólico, referente às promessas de Deus. Toda essa história está nos capítulos 7 e 8 de Isaías, que você pode depois ler com calma aí na sua Bíblia. Mas a aplicação imediata e local da profecia não é tudo. A Bíblia tem muitos exemplos de profecias duplas, isto é, que possuíam um cumprimento parcial e imediato e outro mais amplo e futuro. Haveria algum indício de que Isaías 7,14 também seria uma profecia de duplo cumprimento? A resposta é sim. Note que Isaías usa 2 pronomes diferentes para se referir ao rei Acás. No capítulo 7, ele se dirige ao rei Acás tanto no singular, tu, quanto no plural, vós. O que podemos entender então é o seguinte: há alguns momentos em que o profeta se dirige somente ao rei Acás e há outros que ele se dirige a toda a casa de Davi. Portanto, sempre que o profeta se dirige à casa de Davi ou que fala no plural vós, ele está se referindo a mais do que aquele momento. E isto é o que acontece precisamente no verso 14, que é justamente o versículo de duplo cumprimento da profecia. Portanto, disse Isaías, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e não o Senhor te dará um sinal. Logo, ele está se dirigindo também à futura dinastia davídica, isto é, ao Messias, ao futuro rei de Israel, que seria o descendente de Davi, como você pode ver em Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. Ou seja, o versículo 14 tem uma referência clara também a Jesus, como aliás aponta Mateus no capítulo 1, ao descrever a linhagem de Jesus a partir do rei Davi. Por outro lado, sempre que Isaías se dirige diretamente ao rei, ele fala no singular tu. Isso ocorre precisamente no verso 16, que só é válido para o primeiro cumprimento. As terras dos reis que tu temes será abandonada. Isto diz respeito à crise criada pelos 2 reinos que estavam prontos para derrotá-lo. Em suma,
Essa profecia de Isaías 7,14 se cumpriu primeiro de maneira parcial, provavelmente com o segundo filho de Isaías, e depois de um modo mais amplo e completo com o nascimento de Jesus, conforme temos em Mateus capítulo 1, verso 23. Maria, portanto, deu à luz a Cristo, mesmo sendo virgem, um dado difícil de ser compreendido pelo senso comum, mas cuja historicidade pode ser afirmada a partir das evidências que temos de que os evangelhos trazem uma história real e não apenas um conto ou uma novela fabricada. Temos, no entanto, um evento sem, contudo, a explicação de como ele aconteceu. Portanto, qualquer explicação além disto seria especulativa e sem apoio na Bíblia Sagrada, que testemunha o fato, sem, contudo, explicá-lo, esmiuçá-lo para o mero fim da curiosidade humana. Depois do intervalo, nós voltaremos com mais detalhes sobre essa fantástica história e o papel da Virgem Maria. Portanto, não saia daí, porque o Evidências volta já já. Estamos de volta com o programa Evidências, hoje continuando a nossa trajetória sobre a vida e obras de Maria de Nazaré, mãe de Jesus, exemplo de fé para os cristãos. Conforme vimos anteriormente, Maria era virgem quando deu à luz a Jesus Cristo, mas segundo a própria narrativa dos evangelhos, Jesus tinha irmãos e irmãs. Você pode ver isso em várias passagens como Marcos 3:32, Marcos 6:1-3, Mateus 12:46, 13:55-56. Considerando que 4 dos irmãos de Jesus são homens textualmente citados no Evangelho pelo nome, a saber, Tiago, José, Simão e Judas, e que, adicionalmente, fala-se de irmãs de Jesus, assim no plural, pode-se concluir que Cristo tinha, no mínimo, 6 irmãos ao todo, 4 homens e pelo menos 2 mulheres. Mas quem seriam eles? Quem seriam esses irmãos de Jesus? Outros filhos de José e Maria? 3 hipóteses são comumente levantadas pelos teólogos. São Jerônimo dizia que os irmãos de Jesus seriam, na verdade, seus primos, pois a palavra grega adelphos pode significar tanto irmão como um parente. De fato, até hoje usamos a palavra irmão para se referir, por exemplo, a um amigo muito chegado ou a um fiel da mesma igreja que falamos, olha, lá está o meu irmão de igreja. Contudo, o grego tem uma palavra própria para primo, que é anépsios, e os evangelistas não a usam ao falar desses parentes de Jesus. Ademais, embora haja casos em que irmão significa metaforicamente uma relação não sanguínea, por exemplo, um amigo, no contexto de Mateus capítulo 13, 53-58, parece mais propriamente falar de parente sanguíneo e não de irmão metafórico, pois ali diz, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora. Ora, isto seria uma referência a irmãos mesmo. Em virtude disto, alguns setores protestantes costumam dizer que os irmãos de Jesus seriam outros filhos legítimos que Maria teve com José. Jesus, sendo mais velho, seria o primeiro de uma leva de pelo menos 6 filhos. No entanto, não há evidência alguma, mesmo na tradição mais antiga, que valide essa pressuposição de outros filhos de Maria. Veja, no ato da cruz, Jesus deixou sua mãe aos cuidados do apóstolo João, conforme João capítulo 19, verso 25. Ora, raciocine comigo. Se Maria tivesse outros filhos, não haveria necessidade de Jesus entregá-la aos cuidados do discípulo amado, que, segundo a tradição, a teria levado para Éfeso, cuidando dela até o seu falecimento. Além disto, os evangelhos mostram que os irmãos de Jesus sempre se dirigiam a ele de um modo autoritativo, e isto seria inimaginável para a cultura da época. Afinal de contas, Jesus era o primogênito ou o mais velho, e o mais velho era sempre o líder do grupo, e jamais irmãos mais novos falariam assim com Jesus, sendo ele o mais velho. O Proto-Evangelho Jacob, produzido no segundo século, preserva uma tradição oral interessante a esse respeito. Segundo esta fonte documental antiga, os irmãos e irmãs de Jesus eram mais velhos do que ele e frutos de um casamento prévio de José, que era viúvo quando casou-se com Maria, uma hipótese, aliás, bastante razoável. Considerando que Jesus era o primeiro filho de Maria e que era constantemente repreendido por seus irmãos, conclui-se realmente que esses irmãos seriam filhos mais velhos que ele,
Afinal de contas, eles jamais o tratariam assim se ele fosse o primogênito. Logo, Jesus deveria ser o irmão deles apenas por parte de pai. Como a poligamia entre os judeus não parecia estar mais em voga no primeiro século, essa situação permite supor que realmente José seria viúvo quando casou-se com Maria. Mas, como o foco de nosso estudo é Maria e não os irmãos de Jesus, é de se esperar que a rejeição sofrida pelo Filho de Deus também fosse sofrida por sua mãe terrena, de modo que Maria sentiu na pele o que é ser rejeitada e humilhada por pessoas que deveriam amá-la e respeitá-la. Mas Maria seguiu firme em sua missão de criar o Salvador da humanidade. Ao que tudo indica, Maria ficou viúva de José, embora não saibamos precisar quando e exatamente como isto aconteceu. Apenas podemos dizer que, em algum tempo depois de Cristo ter completado 12 anos de idade, Maria se viu sozinha para lidar com seus desafios, quer dizer, sozinha do ponto de vista humano, pois ela era certamente cercada de anjos protetores de Deus. Agora, imagine o privilégio daquela jovem mãe. Maria e a criança. Ela segurava o menino, ela criava ali no seu colo o próprio Criador do universo que estava encarnado num corpo humano. Mesmo que talvez não soubesse todos os detalhes acerca de seu filho, Maria tinha a consciência de que se tratava de uma criança especial e que cuidar dele era um privilégio que o céu lhe outorgava. Agora, mudando um pouco de assunto, uma passagem que traz muita confusão para muita gente é o episódio nas bodas de Caná da Galileia, quando o vinho da festa havia acabado e Maria pede a Jesus que fizesse alguma coisa para resolver o problema. Ele então a responde com uma expressão que, em nossa cultura, parece desrespeitosa. Que tenho eu contigo, mulher? João capítulo 2, verso 4. Hoje em dia, alguém se dirigir à sua mãe usando o termo mulher e dizer a ela que tenho eu a ver contigo, seria provavelmente considerado desrespeitoso e até mesmo grosseiro. Mas fazer tais acusações contra Cristo seria desconsiderar o contexto cultural e linguístico da época. O termo mulher, nos tempos bíblicos, era usado para se dirigir a uma mulher, não sendo termo de provocação, reprovação ou severidade, mas sim de estima e respeito. E o que dizer da expressão que tenho eu contigo? Bem, esta é uma expressão idiomática judaica muito comum e que aparece várias vezes na Bíblia. Por exemplo, 2 Samuel capítulo 16, verso 10, lemos Davi tentando impedir Abissai de matar Simei, e ele diz: que tenho eu convosco, filhos de Seruía. Jesus foi firme, mas de modo algum desrespeitoso ou grosseiro. Maria, por sua vez, não se sentiu constrangida ou insultada pelo seu filho, pelo contrário. De fato, entendendo o que Jesus queria dizer, Maria falou aos que serviam no casamento: o que ele disser, vocês devem fazer. Então, ao invés de desconsiderar sua mãe, Jesus realizou seu primeiro milagre como Messias. Transformou água em vinho, vinho de qualidade, demonstrando assim um perfeito equilíbrio entre fazer a vontade do Pai e levar em consideração a preocupação de sua mãe Maria. Agora vem a questão principal desse programa. Com tantas admissões positivas acerca de Maria, por que nós não a veneramos? Eu vou apresentar alguns motivos para você. Maria não possuía dupla natureza, isto é, divina e humana. Somente um ser divino e humano ao mesmo tempo pode aproximar a divindade da humanidade. E somente Jesus cumpre tal requisito porque, através de sua divindade, ele, Jesus, nos aproximou de Deus. Isso você pode ler em João capítulo 1, verso 14, Mateus 1, 23. E por causa de sua humanidade, apenas Cristo nos uniu novamente ao Criador. Efésios 2, verso 6. Somente um ser divino que pudesse ser sacrificado no lugar do pecador poderia adquirir a prerrogativa divina para interceder pelos pecadores. Não sou eu que digo isto, veja o que está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 a 6. O texto não deixa qualquer margem de dúvida a esse respeito. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem,
o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Segundo Paulo, é exatamente a morte substitutiva de Cristo que permite ser ele o único mediador entre Deus e os homens. Nem Maria ou qualquer outro santo do passado morreu vicariamente, isto é, de maneira substituta pelos pecadores. Vou mais além. O livro de Hebreus, ao tratar do sumo sacerdócio de Cristo no santuário celestial, em momento algum destaca o papel de Maria na obra sacerdotal de Cristo. Leia, por exemplo, Hebreus capítulo 7, versos 20 a 28. Aliás, pelo contrário, o autor do livro de Hebreus argumenta que Jesus é tão superior ao sacerdócio levítico que apenas ele já é o suficiente para que qualquer pecador possa se achegar a Deus em busca de perdão. Por isto mesmo, pode salvar totalmente os que por ele, e não por Maria, se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder, Jesus e não Maria, por eles. Isso está em Hebreus capítulo 7, verso 25. É improvável que o autor não tivesse dedicado ao menos uma linha ou um versículo para tratar de Maria, caso ela tivesse alguma função de intermediadora entre nós e Deus no santuário celestial. Deus não negligenciaria esta informação tão importante sobre a veneração de Maria a ponto de confundir e, consequentemente, prejudicar a vida espiritual de seus filhos. Jesus foi muito claro. Meus irmãos, ele deixou de maneira bem tácita as suas palavras. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Veja, ele não falou, ide à minha mãe e por ela eu vos aliviarei. Esse pensamento não se encontra na Bíblia Sagrada. Aquela ideia de peça à mãe que o filho atende, referindo-se à intercessão de Maria, além de não ser encontrada na Bíblia, contraria o que vemos ali. Eu digo isto porque o argumento do magistério da Igreja Católica é o seguinte: eles dizem que a Igreja tem autoridade para dizer coisas que não estão na Bíblia, como, por exemplo, a Assunção de Maria ou o seu nascimento imaculado, porque a tradição da Igreja tem uma autoridade divina para ensinar verdades sem base bíblica. Ora, ainda que isto fosse verdade, o problema não é apenas o fato de tais coisas não se encontrarem no Novo Testamento. Elas contradizem o que o Novo Testamento diz. Quer um exemplo? Em 8 de dezembro de 1854, o Papa Pio IX expediu a bula Ineffabilis Deus, que trata da Imaculada Concepção de Maria. Em síntese, esta bula ensina um dogma duplo, que diz, em primeiro lugar, que Maria nasceu sem pecado original, ou, conforme o entendimento católico, ela não nasceu pecadora como o restante da humanidade. Em segundo lugar, a bula papal diz que ela era virgem por ocasião do nascimento de Jesus e permaneceu virgem por toda a sua vida. Vamos analisar cada um desses enunciados. O primeiro parte do pressuposto, e isto é claramente ensinado nos cursos de Mariologia, que para se dar à luz a um ser imaculado como Cristo, Maria deveria ser imaculada, pois só um ser imaculado pode gerar outro ser imaculado. A minha dificuldade com esse conceito é que, se assim for, a mãe de Maria também deveria ser imaculada, pois só um ser imaculado pode gerar outro ser imaculado. E a avó dela também, e assim por diante, ou seja, a lógica não faz muito sentido. Além disto, Maria, no seu Magnificat de Lucas, refere-se a Deus como seu Salvador. Ora, não se trata uma questão de mera humanidade ou humildade da parte dela, mas de reconhecimento de que, assim como nós, ela também precisava de um Salvador, logo, era pecadora. Quanto à necessidade de Maria ficar para sempre virgem, tenho aqui dois problemas. O primeiro é que isto mostra uma visão distorcida do sexo marital, como se esse fosse um ato pecaminoso, coisa que jamais encontramos na Bíblia Sagrada. Segundo, porque a Bíblia diz que José não teve relações com Maria até que ela deu à luz a Cristo. Você pode ver isso em Mateus capítulo 1, 25, o que indica que depois disto eles tiveram vida normal de qualquer casal devidamente casado. Percebeu? São por questões bíblicas como estas que, embora eu diga que seja fã de Maria e respeite demais o seu exemplo, jamais eu posso orar a ela como uma intercessora entre mim e Deus. Espero que os irmãos católicos entendam que é com muito respeito que eu discordo da veneração à Virgem Maria. Mas esse é o seu programa Evidências, um programa que mostra os fatos da Bíblia de uma maneira muito respeitosa a você que talvez tenha um outro conceito a respeito da religiosidade.
E semana que vem estaremos novamente aqui na TV Novo Tempo para mais um programa acerca da Palavra de Deus e das verdades divinas. Não perca o nosso encontro. Até lá!